Mas ok? Pedro pode Então, tomar um anfitrião na hora que vindo tendo esses probleminhas aí de internet, de sistema, sei lá o que aconteceu, que travou, bugou tudo aqui, mas tá bom, a gente está vivo, está bom. A gente, a gente vai. A única coisa que eu vou ter que fazer não, a outra eu ignoro essa outra gravação e boto dessa aqui, só boto essa aqui na. professor, você vai ter que excluir, botar na lixeira e apagar. Beleza. Então vamos todos juntos mais uma vez. Aqui estamos nós, estamos todos juntos. Vamos nos porém vestidos de maneira muito objetiva. Vamos nos porém vestidos a nossa aula de ensino religioso. Muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Beleza. Então, o que nós vamos tratar hoje? Um assunto que todo mundo gosta que tenha com você. Cada um gosta de que isso que a gente vai tratar hoje, que isso se torne algo que para você é importante. Isso é importante para você e para qualquer outra pessoa. É muito importante. Comida, professor? Para mim é importante a comida. Bem, eu vou contar uma história. Dormir. Família. Eu vou contar um negócio importante. Acho que é família. Vamos ver, então. Por exemplo, eu, quando eu era adolescente, eu ainda sou um adolescente, mas a carcaça já não é mais. Então, né? Já sabe que a minha carcaça não é de adolescente, mas a minha cabeça, eu sou um jovem adolescente. Meu Deus. Aí você terrível. Aí você vai entendendo tudo isso. A gente vai entendendo o seguinte. Quando eu estudava de manhã, né? Estudava de manhã. E quando eu comecei a trabalhar com uns 14 anos de idade, e eu comecei a trabalhar de manhã e à tarde. E aí, à noite, eu tive que estudar à noite. Então, eu tive que ir para a noite, no turno da noite, para estudar. E quando a gente chega no turno da noite, a gente encontra um monte de gente mais velha que a gente, porque a galera que está geralmente à noite é o pessoal que trabalha, é o pessoal que está atrasado, né? Tá tendo que fazer atividades durante o dia, e à noite eles têm que estudar. Não tem jeito, porque não tem outra forma disso. E eu, como comecei a trabalhar, consegui um emprego aos 14 anos de idade, eu fui estudar à noite para terminar meus estudos. Beleza. Imagina a tua rotina, Júnior. Quando começou era bem, bem complexo, mas aí depois a gente vai se acostumando, né? E acaba se ambientando. Mas aí, qual é o que eu quero dizer para vocês? Eu tinha um negócio muito comigo, que era o seguinte: depois que havia acontecido a minha conversão, e aí, quando aconteceu a minha conversão, eu mudei assim algumas coisas, algumas atitudes minhas, né? Algumas coisas me foram mudando. Eu, por exemplo, fui parando de xingar, de falar palavrão. Eu fui parando de ficar dando em cima das meninas na escola, né? Eu fui parando de ficar assim, que eu digo, implicando com os outros. Eu fui parando assim, aos poucos eu fui melhorando. E quando eu fui estudar à noite, eu tinha uma coisa no meu coração. Eu tinha aprendido, né, sobre isso, sobre a questão de você se preservar para o relacionamento, para o casamento e tudo mais. E aí, me preservar, que eu digo assim mesmo, me preservar sem ter nenhum relacionamento mais íntimo com ninguém, né? E até o dia do meu casamento. Então eu aprendi isso na Bíblia, aprendi isso e tomei isso com certeza como uma verdade, como um princípio que a Bíblia diz. Eu tomei posse daquilo, entendimento daquilo, e falei assim, não, vou viver isso aí. Pensei que ia ser mais fácil no começo. E aí o que aconteceu? Fui estudar à noite. Aí um cabeçudo de um colega meu disse para o pessoal da noite que eu era virgem. Ai, vocês não têm noção como é que as meninas da noite, já mais velhas dos últimos anos, já queriam... Ai, gente, vocês não têm noção disso, gente, meu Deus do céu. Aquelas meninas mais velhas falando assim para mim, assim, não, Júnior, eu vou te ensinar direitinho, porque não sei o que... Ai, que terrível, gente! Imagina, eu tinha tomado uma decisão de um princípio, de um valor para mim, da palavra de Deus, que eu tinha um posicionamento. Eu pensava o seguinte: eu quero casar com uma mulher virgem.
Eu pensava isso assim. Só que eu preciso dar o mesmo direito para ela. Então eu pensava nesse raciocínio. As mulheres, as meninas já estavam mais velhas, já acima já de 18 anos, e já tinham sua vida já bem ativa aí, que estudavam à noite, descobriram e começaram a conversar e querendo me levar para a casa delas. Tu acredita nisso? E aí eu fiquei, olha, João, tu tá falando? É sim. Aí tu tem que ver como é que foi a pressão, rapaz, daquelas meninas. Só que eu sempre mantive o meu posicionamento. E elas falando comigo, me dando em cima e falando que queria que... Elas ficaram doidas, gente, quando souberam dessa notícia, elas ficaram doidas, querendo me fazer entrar na onda delas. Só que foi uma pressão, né? Pressão que eles deram. Só que eu sempre mantive o meu posicionamento. Falei, não, eu vou fazer isso. E aí entra uma coisa. Eu, com relação à minha decisão, e elas ficaram insistindo. Com o tempo, elas acabaram percebendo que eu realmente era uma decisão minha, que era um valor meu, e era uma decisão minha que eu decidi, acabou e pronto. Era uma filosofia de vida, uma filosofia que eu entendi que era um padrão que Deus estabeleceu, e eu realmente casei assim. Tá? Eu e minha esposa, nós casamos assim. Então foi bem interessante, porque eles, apesar de não me respeitarem, eles não respeitaram a minha decisão, não respeitaram o meu posicionamento e ficaram implicando, ficaram em cima, tal, mas era uma questão que era uma decisão minha. Então eles deveriam aprender a respeitar uma decisão de uma pessoa. Em contrapartida, eu estava decidido em respeitar as leis de Deus. Eu estava decidido em respeitar aquilo que era um padrão divino. Então, hoje o nosso assunto, partindo da minha história aí doida, né, para vocês aí, porque pressão todo mundo vai sofrer. A falta de respeito todo mundo vai sofrer, mas você pode decidir ser uma pessoa que tenha respeito às coisas importantes na vida para você. E o assunto de hoje é exatamente sobre isso, respeito. Nós vamos falar sobre respeito e alguns desdobramentos deste respeito, ok? Então, vamos lá, vamos começar a saber o que você entende por respeito. Maria Luísa, você que está tão animada hoje, tão iluminada, né? Assim, tá tão linda demais como você já é, e você hoje está mais esfuziante, está mais brilhante, você está mais expressiva, você está uma estrela guia hoje aí para... Poxa vida! Você vai começar, então, com essa pergunta. O que você entende por respeito, Maria Luísa Fel? De respeito, a gente é respeitar. Mas eu acho que é a gente entender o outro e... Eu não sei uma palavra que coisa, porque, tipo, é respeitar mesmo. É entender o que o outro quer e... eu não sei, é tipo respeitar, mas eu não sei uma palavra. Porque respeito é a gente respeitar o ponto de vista do outro, entender, não, tipo, ficar fazendo igual isso de pressão, né? Respeitar o outro da forma que der. Vamos lá, Renatovski. Professor, eu moro no raciocínio aqui, por favor, pede só para mais uma pessoa na minha frente aqui, eu tô pensando em outra palavra aqui para usar. Papo reto, Renata é muito lerdo. Sempre que alguém vai pergunta, Claro, cara. Acho muito Eu moro no ruim. raciocínio, eu sou o penúltimo da chamada e Na falei, moral, não vai me chamar agora. Só tá uma ligado? hora e meia pra pensar, professor. Muito pouco. Terrível. Aí você vê, Aninha, minha Renato princesa, precisa de 5 horas para você que é minha modelo padrão aí, fala para mim, por favor, o que você entende por respeito? Eu acho que respeito é a gente não ultrapassar os limites que a pessoa impõe. Tipo, a gente não... A pessoa não quer uma coisa, então a gente tem que respeitar a opinião dela. E também, não só sobre limites. Se ela tem uma opinião sobre uma coisa, a gente tem que respeitar a opinião dela. Porque a gente não pensa igual a todo mundo. Você pode até discordar, mas pode respeitar. Isso aí, entendi. Letícia, minha nega preta. Eu não sei também explicar muito bem, igual a Maria disse. Eu acho que respeitar respeito é tipo quando você meio que aceita a opinião dos outros e não, tipo, não julga a opinião dos outros muito, sabe? Não, tipo, não para de ser amigo da pessoa por causa da opinião dela, coisas desse tipo. Você respeita ela, não fica tentando mudar a opinião dela. Meio que a Ana falou também. Ok. Eu acho. Obrigado, Belê.
Daniela. Professor, acho que respeito tem a ver com tudo isso que já falaram, também acho que tem a ver com compreensão, sabe? Eu acho que, tipo, igual a Ana falou da opinião, a gente compreender que aquela pessoa não tem a mesma opinião que a gente, mas também tem respeito não só com isso, tem respeito com os mais velhos, tem respeito com todo mundo. Acho que todo mundo tivesse pelo menos um pouco de respeito, a sociedade estaria bem melhor. E não só com isso, às vezes em fila de supermercado, o povo sai se empurrando, não tem o mínimo tipo de respeito, é criança que responde os pais de maneira totalmente grossa, não tem respeito com eles. Eu acho que respeito tem a ver com também entender, sabe? Você entender algo que aquilo ali tem que fazer, como se fosse não exatamente uma obrigação, na verdade, tipo, você mesma entender que para aquilo ali, tipo, uma boa reação e tal. Na verdade, quando eu levo de respeito, eu levo respeitar, professor. Eu tô me segurando aqui para não soltar que respeito tem a ver com respeitar, porque é isso que lembra. Eu não sei exatamente uma palavra, mas acho que tem a ver com basicamente com entender, igual a Letícia falou também, em aceitar as coisas. Ok. Bia? Pra mim, respeito é que não... Respeitar, é tão idiota tá falando isso. Mas, tipo assim, é que nem todo mundo falou que é, tipo, você respeitar a opinião do outro, não ficar forçando a barra, tipo, não, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero fazer dupla com tal pessoa. Aí chega outra pessoa e fica, não, você tem que fazer porque isso, porque aquilo. Não, se eu não quero fazer, você tem que respeitar. Você não vai precisar ficar forçando a barra. Ok. João Vinícius? Júnior, eu acho que respeito é quando você entende e compreende uma pessoa. Ok. Daniel? Eu acho que é entender a opinião dos outros e não julgar por ele não aceitar a mesma coisa que você quer. Kathleen? Pra mim é, tipo, respeitar a opinião dos outros, não ficar julgando e nem debochando, algo assim do tipo. Respeitar o que a pessoa acha. Micael? Oi. Para você, meu nego. Quer respeito? Isso. É você compreender o lado da pessoa, mas dependendo, não seguir, mas respeitar. Ok. Pedro? Professor, eu acho que o respeito, ele, acima de tudo que eles falaram, tem a ver muito com a educação de uma pessoa. Tipo, se você for uma pessoa com respeito, você vai compreender, igual eles dizem, compreender o que os outros pensam, mesmo não sendo a mesma opinião que a sua. Você tem que aprender a não concordar com aquilo de forma, tipo, não concordar com aquilo, mas compreender aquela pessoa e não julgar ela por pensar daquela forma. Às vezes até procurar entender o porquê que ela pensa daquele jeito, né? Ou age daquele jeito, talvez ajude, ok. Rodrigo? É saber... Espera, esqueci. É saber ouvir a opinião do outro sem julgar. Ok. Jax, escreve aí. Fala, professor. Agora eu tô com o áudio. Beleza. Na sua opinião, hein? Fala pra mim. Tipo assim, eu acho que é você respeitar a opinião dos outros sem, tipo, ficar meio que como... Beleza. Gabriel Amaral, fala pra mim, o que você pensa sobre respeito? Oi? Minha internet tá travando, não tô ouvindo tua voz direito, não. Respeito de quê? Meteu essa mesmo. O que você pensa sobre respeito? Alô? O que você pensa sobre respeito? Eu penso sobre o respeito tipo assim, uma pessoa, você não gosta de sofrer bullying, então você não comete bullying. Tipo, pra você, a pessoa não gosta de sofrer bullying, então você não vai lá e faz bullying com a pessoa. Isso é respeitar. Tipo, a pessoa não quer jogar com você, mas você fica insistindo em jogar com ela. Respeito, não joga com ela. Entendeu? Entendi. Gabriel Davi.
Eu acho que o respeito é demonstrar um sentimento positivo para uma pessoa. Aham. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar um texto, vou falar um texto bíblico aqui para nós. Em 1 Pedro, para quem gosta de anotar e gosta de ter algumas informações, é interessante. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 17, a recomendação bíblica é bem interessante para a gente. É bem legal. Ele fala assim, ó, 1 Pedro 2,17. Viu, Pedro? 1 Pedro aí, ó. 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem as autoridades. Então, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem as autoridades. Quando falamos nessa disposição, a Bíblia está falando que a gente precisa dar respeito a todos, o devido respeito a todos. Né? Dar respeito às pessoas, o devido respeito às pessoas. Você acha que uma pessoa que não se dá o respeito, ela deve ser respeitada? Uau, agora começa a pegar, hein? E agora? E agora, uma pessoa que não dá o respeito, ela deve ser respeitada? Renato. Acho que não podemos combater mal. Renato. Eu acho que, tipo, tem pessoas que fazem isso, mas não é o certo, tipo, responder com a mesma moeda. Fala, Pedro. Professor, foi o que eu disse. Eu acho que mesmo sendo errado a parte de uma pessoa, igual você já explicou pra gente, a gente não deve se rebaixar ao nível dela e cometer o mesmo ato que ela cometeu. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas... É muito ruim uma pessoa completamente escrota com você ser escrota com ela, tipo, você vai estar colocando na mesma moeda. Isso não te faz perder a razão. Tipo, uma discussão, ela se alterou com você e você se alterar também, naquele momento tu já perdeu a razão. Não, e aí exatamente, você se equiparou, né? Você se colocou no mesmo nível. Eu acho que assim, tem limite, tipo, não é para fazer o mesmo que a pessoa fez, mas também não é se rebaixar, ficar quieto, deixar ela brigando com você. Você pode ter uma atitude de respeito, não agindo da mesma forma que a pessoa. No entanto, você pode dar a sua opinião ou dar o seu ponto de vista, mas você não precisa agir da mesma maneira da pessoa com falta de respeito. Você pode manter a educação. Por quê? Porque alguém só pode dar aquilo que tem. Não é verdade? Alguém só pode dar o que possui. Se você não possui respeito para oferecer, o que vai sair vai ser o desrespeito. Então a gente está começando, agora está começando a esquentar, gente, pelo amor de Deus. A aula já vai acabar daqui a pouquinho, mas é porque cortou daquela hora, né? Atrapalhou tudo. Então, mas de repente eu dou continuidade a esse assunto na próxima aula. Mas aí vamos falar sobre outros aspectos de respeito. São muitos aspectos. Gente, é algo assim muito abrangente, é muito abrangente. E aí a gente começa a perceber o como nós podemos ser respeitosos em relação a isso. Então, quando nós falamos sobre respeito, nós estamos falando de algo que você deseja receber respeito, sim ou não? Quem é a favor aí, dá um reaction aí na telinha, aí, pelo menos, aí que eu já sei. Você quer respeito. Só que muitas pessoas, às vezes, querem respeito, mas desrespeitam as pessoas. E aí, como que a pessoa vai querer também receber respeito se ela também não oferece? Né? Então é muito importante nós trabalhar, porque facilita você receber respeito quando você respeita, facilita o outro lado também de dar respeito. Mas nós estamos aí nessa caminhada, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos dar continuidade na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Um beijo na bochecha, Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, Júnior, até quarta. Beijão, hein? Até sexta, mano. Ah, não, até sexta, até sexta.